Olá, queridos. Desejo que vocês estejam debaixo da doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, um assunto difícil de se explicar. Eu recebi uma sugestão de um vídeo onde uma pessoa me pergunta se é correto, se o cristão pode ouvir música secular. Eu digo que esse assunto é um assunto polêmico porque quem diz que pode ouvir música secular usa a Bíblia para defender sua posição. Quem também diz que não pode ouvir música secular também usa a Bíblia para defender sua posição. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar a posição, eu vou defender aqui a posição de quem diz que não pode ouvir, também vou defender a posição de quem diz que pode ouvir e no final eu vou dar a minha opinião, tá bom? Então vamos lá. Queridos, quem diz que pode ouvir música secular, ele usa a Bíblia como? Ele diz que não tem na Bíblia nenhuma restrição, nada que proíba, não tem nenhum texto específico, um texto que diga que nós não devemos fazer isso. E amados, isso é verdade, não tem nada que nos proíba de uma forma tão clara em relação a isso. Eles também defendem uma outra questão, dizendo que o ser humano, o homem, pode produzir alguma coisa boa, uma música sobre amor, uma música que seja uma bela de uma poesia, tá? Eles, às vezes, eles nem sabem, quem defende essa posição, nem sabe que está defendendo uma questão doutrinária que tem mais de 500 anos. É a questão da graça comum. O que é a graça comum? Teólogos como Calvino já defendiam isso aí há 500 anos atrás. Eles defendem que Deus, com a sua infinita misericórdia, colocou no coração de todos os homens uma parte da sua graça, inclusive nos homens caídos. E essa graça de Deus permite que mesmo homens caídos, mesmo homens afastados de Deus, produzam coisas boas. E dentre essas coisas boas, pode ser uma música, uma poesia, uma obra de arte, qualquer coisa relacionada a isso. Então, queridos, essa é a defesa de quem diz que pode. Mas, mesmo as pessoas que dizem que podem ouvir, eles fazem uma restrição muito grande. Eles dizem que, olha, nós podemos sim ouvir música secular, mas é necessário, é importante que façamos um filtro muito grande daquilo que pode ser escutado ou não. Queridos, é evidente que essas pessoas que defendem que pode ouvir música secular, eles não estão concordando em ouvir músicas com ritmos sensuais, com letras pornográficas nesse sentido. Então eles defendem essa posição. Olha, nós podemos ouvir sim, mas precisamos fazer um filtro de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, tá? Agora eu vou falar quem diz que não pode usar, que não podemos ouvir isso. Quem diz que nós não podemos ouvir isso, usa o texto de 1 Coríntios 6, 12, onde é aquele texto muito conhecido, difícil de aplicação, onde diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quem defende que nós não podemos ouvir música secular, defende que nós podemos, mas não devemos, porque são coisas que não pertencem mais a gente. E dizem também que é muito difícil você fazer esse peneiramento, usar esse critério de ter que ouvir tudo e saber se realmente aquela letra é dúbia, se aquela palavra é um palavrão ou não, se aquilo deve ou não ser falado e cantado por um cristão. Então, o que eles preferem? Eles preferem não. Na dúvida, é melhor eu não fazer. Pode até ser lícito, mas não convém a que nós cristãos ouçamos e cantemos esse tipo de música. Qual a minha posição, querido? A minha posição eu também não ouço, não gosto, não condeno quem faça, não estou aqui para tacar pedra em você. Agora, a minha opinião é essa, eu não ouço. E a minha opinião também é baseada nas Escrituras, e eu uso 3 textos que vêm colaborar, vêm fundamentar a minha opinião. Primeiro, um texto que eu sempre cito, é Filipenses 4:8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, para não ficar na dúvida se a música preenche ou não esses requisitos, querido, eu prefiro não fazer. Porque, amado, você precisa entender o seguinte:
Tudo que passa na nossa mente pode ter 3 tipos de inspirações. Primeiro é uma inspiração divina, Deus coloca alguma coisa na nossa mente. A segunda pode ser uma inspiração maligna, Satanás fala assim a mente das pessoas. E a terceira inspiração pode ser uma inspiração humana. Então, por mais bela que seja essa canção, por mais bela que seja essa poesia, não acho legal que ela não é pura, ela não é respeitável, você não pode ficar ocupando o meu pensamento. Esse é o primeiro texto que eu uso. O segundo texto é Colossenses 3, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu penso que eu sou nova criatura. Então, quando eu era do mundo, eu praticava, cantava, dançava essas músicas, hoje, como nova criatura, eu estou buscando as coisas do alto. Eu estou tentando, dia a dia, ser uma nova criatura. Então, essas coisas que, para mim, ficaram para trás. Eu tenho que buscar coisas do alto. E o terceiro versículo, esse para mim é o que fundamenta mais a minha proposição, é Hebreus 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Queridos, nós estamos cercados por muitas testemunhas, e essas testemunhas são pessoas do mundo. Querido, você pode ter certeza que o seu amigo do trabalho, o seu colega da faculdade, o seu vizinho, que não é crente, ele espera que você não cante essas músicas. O próprio mundo faz uma distinção entre isso. O crente não pode cantar música do mundo. Então, se esse simples fato de cantar uma música mundana, um Roberto Carlos, por exemplo, se isso pode trazer algum escândalo para o meu vizinho que está me rodeando, eu não devo fazê-lo. Porque ele não espera que um crente cante isso. Querido, se o próprio mundo, se a própria pessoa que está no mundo, que não é crente, não espera que eu cante isso, como é que eu posso estar cantando isso? Então, queridos, esses são os posicionamentos. Não estou desrespeitando a sua forma de pensar. Te mostrei quais são as 2 posições de quem canta e quem não canta, e te mostrei qual é a minha. Eu espero sinceramente que isso te ajude, que isso ajude a tua fé, que isso ajude a você guardar teu coração. Fique na